Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Zona 2 Cast, de muito esclarecimento, uma conversa bem legal e numa batida diferente hoje. Hoje a gente vai tirar muitas dúvidas de alguns atletas, pessoas comuns, né, sedentárias, mas que muita informação vem por aí. Não é isso aí, meu amigo Afonso? Isso mesmo, Igor. 21º episódio, mais uma vez aqui direto dos estúdios Diário da Capital. Estamos aqui dando sequência a trazer muito conteúdo para vocês aí que estão assistindo a gente. Bastante conteúdo mesmo de diversas áreas aí de atuação, Isso né? aí. Já tivemos nutricionistas, já tivemos fisioterapeutas, profissionais de educação física, atletas e já tivemos de tudo, né, Igor? Tudo um pouco, né? É isso que é o legal do podcast, é que é justamente a informação, né? Trazer informação para vocês. É verdade, eu queria aproveitar a convidar vocês a continuar acessando nosso canal, a curtir os nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Inclusive, temos agora novos quadros no nosso canal, né, Igor? Já tivemos 2 edições do nosso Zona 2 News, né? Nós já temos algumas edições desse quadro que fala de notícias que vêm do final de semana anterior, notícias de esporte, prova de amazonense disputando. Temos quadros também como Zona 2 Inspira, né? Você foi o nosso primeiro convidado. Inclusive, convido vocês a assistirem esse episódio aí do Zona 2 Inspira, que o Igor tá falando de uma excelente prova, né, Igor? Que fez uma prova solo que fez aqui na cidade de Manaus. Dentre outros convidados que nós teremos, além disso, tem também nosso Zona 2 em ação, cobertura de provas, tem muita coisa legal aí no nosso canal, então eu convido vocês a curtirem nossos vídeos e também a se inscreverem no nosso canal, que isso é muito importante pra gente, né, É isso Igor? aí, fortalece isso para vocês, isso é para vocês, é informação para vocês, é conteúdo para vocês. Exatamente, Igor. E assim, agora apresentando nossa convidada, nossa querida convidada aqui, que tava faltando, né, esse nicho pra gente poder explorar um pouco mais e levar esse conteúdo pra vocês. Apresenta a vocês nossa convidada, nossa querida doutora Andressa Dalcin, nutróloga. Vai se apresentar daqui a pouco, mas vocês já vão conhecer ela agora. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou a doutora Andressa Dalcin, médica, pós-graduada em nutrologia. Sou gaúcha, moro em Manaus há mais ou menos uns 8 anos. Mas já é amazonense de coração, né? Amazonense já, não já tem como. Já era aqui. Não tem como. Sou formada na Newton Lins. Fiz minha pós-graduação em nutrologia na BWS, em São Paulo. Mas meu foco mesmo é em obesidade, emagrecimento. Tento ajudar o pessoal na performance também. Mas foco mesmo sempre no emagrecimento, na obesidade. Pessoal que está buscando melhorar condicionamento, bem-estar, enfim, todos esses critérios aí. Ah, legal. Inclusive, Igor, esse tema emagrecimento, né? É uma coisa muito importante, porque pelo que a gente vê hoje os dados, né, doutora, a gente vê um avanço e um crescimento muito grande desse número de pessoas obesas, né? Ou com sobrepeso, até também números altos de pessoas com obesidade mórbida. E que está crescendo no Brasil. Você consegue dizer pra gente qual o motivo desse crescimento que a gente está vendo hoje, dessa taxa de obesidade? Assim, a taxa de obesidade, segundo o Atlas de Obesidade de 2025, a gente está em torno de 68% de obesidade, de sobrepeso. Né, a partir de sobrepeso e obesidade, 68% da população brasileira. Então, assim, um nível muito alto. Assim, como a gente vê, hoje em dia tá muito fácil o acesso, iFood, fast food, e a galera só quer ficar comendo e assistindo televisão, né? Então, assim, realmente, infelizmente, o nível tá aumentando cada vez mais, e aí agora a gente vai tendo medicamentos novos para tentar o emagrecimento, mas a galera quer o conforto. Ajudar, né? O conforto deles, eles não querem sair da zona de conforto. O conforto deles é ficar assistindo televisão e comendo, pedindo fast food, enfim, né? Coisa boa, né? Não vou mentir. Não vou dizer que não é ruim, né? É bom, mas assim, tudo tem limites, né? Não, é verdade. Isso aqui é uma coisa que obesidade eu lido com isso, né, Igor, pessoalmente, né, e Igor também, Igor, pra quem não sabe, pesou, né, Igor, quantos quilos já chegou a pesar? 140 quilos já, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer assim, eu não sei, vou gerar em polêmicas aqui, né, mas eu acredito que obesidade não, na sua essência, é uma doença, né? Sem dúvida, é uma doença crônica, né? Então assim, e é uma coisa que precisa de tratamento. Tipo, você não se livra dela, né? Você simplesmente consegue trabalhar ela durante tratar ela durante o tempo de vida, né? Mas é uma luta diária, cara. É aquilo que eu falo pro Afonso direto. Falei, é uma briga diária aqui. Eu olho assim, tem dia que você sai da curva, volta, mas é isso. Mas, doutora Dalcin, por que nutrologia?
Eu escolhi essa área da nutrologia porque eu amo o que eu faço, eu adoro a medicina. Além de nutrologia, eu sou clínico geral também, né? Mas, assim, de qualquer coisa, a gente é clínico geral, não, óbvio. E, assim, eu gosto por causa que a gente consegue ver a raiz do problema. A nutrologia, ela envolve tudo, né? Ela envolve, não é só alimentação, mas a gente consegue pegar os exames laboratoriais, enfim, pegar todo, ver qualidade do sono, ver o metabolismo do paciente, ver emocional, que agora, nova polêmica é a emoção, né? Toda depressão, ansiedade, tudo aí vai consumindo ainda mais, a pessoa come mais. E tem outras síndromes também. Então, eu gosto da nutrologia por causa disso. A gente não consegue ver o paciente, a gente vê como um todo. A gente não vê só, engordei e daí vamos fazer, assim, uma dieta. Não, a gente consegue ver tudo, né? Que é aí que a gente consegue ver a diferença também da nutrição e da nutrologia, né? Isso é uma outra pergunta que a gente entra, que é uma dúvida que é recorrente, eu acredito, né? O que é, assim, afinal, o que é nutrologia, afinal? Assim, e qual a diferença da nutrologia para nutrição? Nós já tivemos a oportunidade de receber a nossa amiga, né, aqui, a doutora Rafaela Cabral, excelente nutricionista, falou da área dela, mas é assim, nutrologia, o que é a nutrologia e qual, assim, acho que o pessoal quer saber, né? Qual a diferença da nutrologia para nutrição? A nutrologia, ela é muito além da dieta. Nutrólogos também conseguem fazer dieta, mas a gente consegue ver o paciente como um todo, como eu sempre falo, a gente vê a raiz do problema, a gente consegue ver, pegar todos os exames do paciente, ver se tem dislipidemia, se não tem, se tem risco de diabetes, se não tem, se tem risco de hipertensão, de N coisas, de doenças crônicas que vão ao longo do tempo. Aí a gente consegue tratamento, a gente consegue entrar com medicação, a gente consegue entrar com essas medicações novas de emagrecimento. Enfim, a gente consegue ver o paciente como um todo mesmo, não só focando na dieta, só na alimentação. Entendi. Então, afinal, essa nutrologia é muito mais completo, né, Igor? Então, assim, acho que até recomendo, né, a todos que possam procurar um nutrólogo, né? Se tiverem essa oportunidade, sim, é muito importante, até porque, como a doutora falou, né, você não vai olhar simplesmente a questão do emagrecimento em si, né? Você vai ver tudo que tem por trás do porquê não emagrecer, do porquê emagrecer não está rápido, emagrecendo não está também, emagrecendo. né? Então, isso é bem interessante, ter esses dados, né? Isso é importante. E a questão, assim, doutora, de saber a raiz do problema e saber identificar fatores. No caso, então o médico, o nutrólogo, ele se vê que o problema é psicológico ou muitas vezes psiquiátrico. Existe algum tipo de encaminhamento para essas especialidades? Sem dúvida. A gente, na clínica também, a gente consegue, assim, quando a gente conversa com o paciente, a gente percebe o diagnóstico, tipo, um exemplo, ontem peguei uma paciente, ela disse que quando ela fica ansiosa, ela quer comer sorvete. O negócio dela é sorvete à noite. Tá ansiosa, é sorvete. Então a gente já percebe, já consegue ver que o problema dela é emocional. Total, emocional. E onde a nutrologia entra nesse caso específico? Foi o que eu falei para ela assim, olha, o que acontece? A gente vai trabalhar tanto o seu psicológico, que a gente precisa também ter a ajuda da psicóloga para ver o que tá acontecendo, o que tá te dando os gatilhos dessa ansiedade, porque sempre tem um gatilho, tanto da depressão quanto da ansiedade, a gente sempre tem um gatilho. E aí a gente vai procurar, aí foi o que eu falei pra ela, procurar a psicóloga, pra gente saber a raiz desse problema, o porquê que tá dando esses gatilhos da ansiedade, e pra gente conseguir te ajudar também. Mas também tem medicamentos que a gente consegue também trabalhar pra quem tem também síndrome de beliscar, a gente consegue também ter, acho que eu me enquadro nisso. Tem medicação para isso, justamente para síndrome de beliscar. A gente consegue entrar com medicações que ajudam mais ou menos isso mesmo, o pessoal que tem esses síndromes. Entendi. Então, o tratamento para obesidade, o ideal é que seja um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, tanto com a nutricionista, com o psicólogo, entra no nutrólogo. E assim, se caso tiver doenças crônicas, já entra com cardiologista, né? Outras coisas, né? Interessante. E assim, como é que é o papel do nutrólogo dentro do esporte? Assim, vamos trazer um pouquinho do nosso nicho, assim. Como é que ele consegue atuar de forma mais efetiva pro atleta, né? Sim. Ali a gente consegue entrar, como o esporte, ele é um desgaste, né? Faz um desgaste muito intenso, né? Assim, a atividade física do correr vários quilômetros, bicicleta, natação, enfim. E aí, o que acontece? Fica um desgaste muito para prevenir lesões, tudo, né? E a gente vai entrando tanto com medicação, né? Soroterapia, que é um dos meus carro-chefes da clínica, que a gente consegue entrar com a soroterapia, melhorando
prevenir lesão, melhorar metabolismo, melhorar a energia, porque o desgaste físico, né, muito intenso. E a gente consegue tudo trabalhar isso com a soroterapia, com aminoácidos, com vitamina de complexo B, que melhora a energia, enfim, todas essas medicações. Isso é bem interessante. Inclusive, eu vejo hoje alguns triatletas, inclusive aqui no Amazonas, né? Inclusive um triatleta amigo meu, o Dr. Flávio Oliva, que é Melo, que ele é médico e ele faz uso da soroterapia e, assim, é visível, assim, até a parte física dele, a melhora dele em questão de soroterapia. Eu sou leigo no assunto, doutora, nessa questão de soroterapia. Eu acredito que muitos que estão assistindo a gente também. Teria como falar pra gente como seria a soroterapia e levando um pouco pro lado do esporte? Como é que seria esse tratamento? Como é que é feito? Se precisa ter algum exame prévio para detectar algumas deficiências? Como é feito? E qual o resultado? Se seria de curto, médio e longo prazo? E qual o resultado que o atleta pode obter com esse tratamento? Sim. A soroterapia são aminoácidos, a maioria são aminoácidos, então a gente consegue colocar vitaminas também, tudo numa bolsa de 500 ml, soro fisiológico, gotejamento lento, sempre supervisionado médico, sempre estou na clínica, sempre quando vou fazer soroterapia, eu vou estar lá. Mas é um tratamento, assim, ambulatorial, né? Na clínica. Na clínica, isso. A gente faz tudo na clínica porque precisa fazer o acesso, enfim, todas as coisas. E que a gente consegue colocar todos esses ativos. E esses ativos vão ajudar ainda mais a melhora da performance do paciente. Depende muito da queixa do paciente, o que ele está sentindo. Logo, quando no início, eu sempre peço todos os exames, peço tudo. Peço ter função renal, pra gente não prejudicar o nosso rim, fígado, pessoas hepáticas, todas as enzimas hepáticas, renal, e peço as vitaminas. Sempre eu digo, o paciente olha e fala assim, mas minha vitamina tá boa, tá no valor de referência, mas você quer ficar nesse valor de referência? Óbvio que a gente não passa o valor de referência, mas você quer ficar naquele meio termo? A gente sempre quer melhorar, e essa melhora você vai perceber no seu dia a dia. Então, assim, a galera sempre fala assim, mas tá bom, mas pode melhorar, vamos melhorar. Então, a gente coloca a soroterapia aí pra melhorar. Entendi. Inclusive, eu tenho um aluno nosso, né, o Cristiano, e fiquei sabendo um dia desse que ele faz o uso da soroterapia e ele só falou coisas positivas. Falou, cara, não tô me fadigando menos. A fadiga, né? Consigo me recuperar rápido, tô mais disposto, enfim, todo um tratamento aí. E até prevenir lesões. Ele teve exatamente. um acidente que aconteceu com ele se recuperou rápido. A gente faz também soroterapia, tem também, justamente até antes de cirurgias, para ter uma boa recuperação. Pós-cirurgias, conseguimos fazer também. Legal. Bem legal, Entendi, bem doutor. legal. A gente sabe, assim, né, Igor, que talvez, eu acho que eu digo talvez, assim, tão importante quanto o treino, né, vamos dizer assim, o mais importante, mas tão importante quanto o treino, para quem pratica esporte, seja esporte de endurance, ou seja lá qual for o esporte, a gente sabe que a alimentação, ela é o pilar principal pro sucesso, né, pro sucesso de um atleta, seja ele amador, seja ele profissional. E a gente sabe que a nutrição, a importância de uma boa alimentação, ela é tão importante, é crucial e tão importante também como o treinamento. Mas além de uma boa alimentação, você falou também de questão de sono, né? Queria que você falasse um pouco mais dessa questão de sono, né, Igor? Questão de sono, que eu achei interessante, mas além da parte nutricional, da parte da nutrologia, o que é que você sugeria para potencializar o desempenho dos atletas, seja amador ou profissional, no esporte? Né? Sim, sempre a suplementação, tanto injetáveis quanto via oral também, mas realmente condições de sono. Sono é crucial. O pessoal brinca, mas assim, realmente, se você não tem uma boa quantidade de sono, você não vai estar em rendimento, não vai render no seu treino, entendeu? Sempre a gente também, quando peço, pergunto pro paciente como é o seu sono, aí ele já vai me relatando. E aí eu tento entrar sempre com uma higiene do sono. O pessoal fala assim, mas o que é uma higiene do sono? A higiene do sono é 1 hora antes de dormir, desligar todas as telas. Questão da dopamina, é isso? Eu sou também, leigo, por causa que o que acontece é a melatonina também, né? Então, assim, o que vai ativando ainda mais? Luz, tudo começa... piora. Então, o que a gente tira? Pede 1 hora antes, tira tudo. Tira celular, televisão, tenta relaxar. Coloca esses aromatizadores no quarto, que também ajuda bastante. Iluminação também? Tirar a iluminação total, ou colocar só uma luzinha bem fraquinha para melhorar ainda mais, para conseguir entrar no sono, né? Tirar todos os televisão, celular, e também fazer
tentar sempre dormir no horário e acordar no horário. Olha aí, que é o mais difícil. Esse que é o problema. Galera quer dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã. Entendi. Então, no caso, assim, seria horário de dormir, horário de acordar? Seria uma rotina? A gente tentaria fazer uma rotina. Na higiene do sono, a gente tenta fazer uma rotina. Dormir tal horário e acordar tal horário, pelo menos nesse período aí. Até a gente tentar organizar o sono. Entendi, agora entendi, vai até entrar na rotina. E existe algum período assim, ou ele é mais individual, assim, dessa higiene? Tem pessoas que precisam de um período maior, outras menor? É individual, assim, a gente coloca, né, o nosso sono ali, que tem que dormir em torno de 6 horas, 8 horas por dia, mas assim, individual, porque assim, muitas pessoas, depende muito do dia a dia, pessoas que trabalham mais à noite, a gente tenta ajustar durante o dia, mas sempre tentar colocar esse período de sono, porque precisa, senão tu não vai ter rendimento no seu dia a dia, no seu treino, no seu trabalho, nada. Assim, uma dúvida que eu tenho, assim, com relação à questão do sono. Aqueles sonos chamados reguladores, assim, durante o dia, uma horinha, meia horinha, eles ajudam, de fato, numa recuperação ou é, tipo assim, só impressão mesmo, assim? É meio que uma impressão, né? Porque o que acontece? Você não tem o seu sono REM ali, seu sono longo, que é o nosso sono da noite, que a gente consegue dormir. Então, assim, ele te ajuda, porque parece que tu acorda, pô, fiquei bonzão agora, tá top. Mas, precisei assim, só desse exatamente, tá Mas, na verdade, assim, não. Tem que entrar no sono REM mesmo, que é o sono da noite, que a gente consegue aprofundar mesmo. Mas assim, o corpo natural do ser humano, ele tem um horário padrão que ou ele é condicionado dependendo do indivíduo do dia a dia? Depende muito do indivíduo, a maioria do indivíduo do dia a dia, por causa da noite, né? Mas aqueles pacientes que trabalham à noite, a gente não consegue fazer isso, né? Na verdade, consegue trocando todo o horário. Mas o que o nosso organismo é acostumado já à noite. Você percebe, o nosso cérebro, ele percebe que tá chegando a noite e é o nosso momento de dormir. Entendeu? Então, assim, realmente, para pessoas que trabalham à noite é mais difícil. Mas verdade. Nosso cérebro pensa nisso, né? Pensa chegando à noite, vamos dormir, tá no horário. Isso realmente impacta vamos dizer assim, no desempenho do atleta, seja ele profissional, amador, esse sono desregulado, ou até o pouco tempo de sono, isso realmente causa impacto? Porque assim, o que acontece? A gente fica indisposto, né? Se a gente dorme mal, não dorme adequadamente, tempo adequado, nosso rendimento vai cair muito. E aí, imagina, um atleta ou pessoa que vai acordar cedo no outro dia para treinar, não vai conseguir, vai ficar cansado, vai ficar fatigado. Ainda tem essa situação do metabolismo não acompanhar o sistema, né? Exatamente. Então, assim, às vezes... Eu já não tinha conhecimento disso, às vezes, a percepção que eu tenho, eu que durmo pouco, né? Então, tem dia que a gente acha que o treino encaixa e tem dia que não encaixa. E aí, quando não encaixa, de repente, assim, uma suplementação a mais ou a menos, isso interfere demais. Uhum. É verdade. Outra coisa além de sono, né, Igor, que a gente sempre vem conversando, né? Às vezes eu falo até, doutora, que é por causa da idade. Eu falei, rapaz, quando eu era mais novo, eu me recuperava muito rápido e agora, assim, de um dia pro outro, de um treino pro outro, eu vejo assim que não tem essa recuperação tão rápida. No outro dia a gente ainda permanece cansado, né? E tem uma coisa, detalhe também, que eu sempre converso com o Igor, essa questão da fadiga pós-treino, né? Que a gente tem. Tem alguma coisa, assim, da parte médica que você poderia recomendar para essa questão de fadiga pós-treino? Eu sei que muitas vezes, fisiologicamente falando, essa questão de fadiga, ela é até natural, dependendo do treino. Mas, assim, muitas vezes ela é até excessiva e pode até prejudicar o andamento do dia a dia, porque somos, né, a maioria de nós somos amadores no esporte, acaba prejudicando a rotina do dia a dia e prejudicando também o treino no dia seguinte, essa fadiga pós-treino. O que você recomendaria para esse tipo de fadiga? Realmente, quem tenta treinando treinos muito intensos, né, realmente a fadiga ainda é maior. A gente consegue entrar com a suplementação pós-treino, né, fazer uma boa alimentação, isso aí não é indiscutível, no caso, a base de tudo, a base de tudo, né, não tem como, porque assim, o que acontece? Se você não tem uma boa alimentação, vai ser cada vez pior, vai ser um ciclo. E aí, a fadiga pós-treino vai ser muito pior. O que a gente tenta entrar? Sempre fazendo os injetáveis, tentando melhorar a medicação, colocando suplementação pós-treino, justamente para melhorar essa fadiga desse paciente que está treinando com intensidade ou sem, né? Então, a gente, independente, só vendo mesmo a clínica do paciente, a queixa dele. Entendi. Tá, mas assim, agora vamos falar um pouco do emagrecimento, assim. Qual é o maior vilão, assim, que hoje a gente encontra para uma pessoa ter dificuldade de emagrecer? A gente tem que ver todo o quadro do paciente, toda a clínica dele.
um dos maiores vilões é a desregulação metabólica, né? Que acontece? É resistência à insulina, cortisol alto, estresse, tudo isso prejudica ainda mais o emagrecimento. Eu sempre peço os pacientes o cortisol. O cortisol é muito importante, a gente consegue ver, quando ele tá muito alto, a gente percebe, nossa, estresse lá em cima, vai ser mais dificuldade para emagrecer. E a pessoa já vem com isso pra mim, já chega assim, aí eu falo assim, mas o que tá acontecendo? Aí a pessoa começa a falar. Aí quando a gente vai pedir os exames, aparece lá. E Pois realmente. porque e essa desregulação metabólica aí. Eu acho que, assim, vou olhar um pouco para dentro de mim, assim, que eu tenho picos bons e picos ruins. Como é que... Porque, assim, quando ele vai se queixar, ele não sabe que é o cortisol que tá... Não sabe. Então, assim, ele bota N situações... não, é porque eu não tô conseguindo dormir, é por causa do trabalho, é por causa disso. É sempre uma justificativa, né? Sempre tem uma justificativa. E aí, eu vou dizer assim... Geralmente, né, o cara vai ancorar a desculpa dele nessa situação. Então, assim, não dá, não consigo, isso não é pra mim. Então, assim, eu vou falar com propriedade que eu faço muito isso. Mas eu acho que tem que partir da pessoa também querer fazer o negócio, né? Não, é como eu sempre falo, assim, eu vou te ajudar, mas você precisa me ajudar também. É uma via de mão dupla aqui. Não adianta nada a gente entrar com medicação, a gente fazer tudo, fazer um acompanhamento de 15 em 15, de 20 em 20 dias, e você não me ajudar, entendeu? Você meter o pé na jaca aí, e aí fica mais difícil. Não, isso que tem que ficar bem claro pra você, galera. É o seguinte, ou vocês entram em comum acordo com vocês, senão não vai dar certo. É uma coisa que depende somente de vocês. A doutora tá aqui para auxiliar nesse processo. Ela vai ser um braço seu, mas tem que partir de você. Entendi, mas eu concordo 100%, Igor, mas assim, você falou uma coisa muito interessante que falou a questão do cortisol. Como nós, como pacientes, a gente consegue lidar com isso? Porque a gente sabe que nós temos nosso dia a dia, nossa rotina familiar, principalmente a nossa rotina do trabalho, que é uma rotina, né, Igor, estressante. Questões pessoais, por muitas vezes. E, claro, o estresse ele pode causar esse aumento, né? Do cortisol que eu falei. E como que eu consigo lidar com isso para evitar de levar um problema, por exemplo, do aumento do cortisol, que você consiga tratar? Como é que eu faço isso daí? A gente sempre vai entrar, quando eu vejo o cortisol alto, a gente sempre tenta pensar pra pessoa desacelerar. Ela precisa desacelerar. Não adianta nada a gente falar, explicar e tal, mas se a pessoa não, como a gente estava comentando, se a pessoa não se ajudar. Realmente, óbvio, a gente tem nosso dia a dia, muitos altos e baixos, enfim, mas tentar colocar regras. Gente, preciso descansar. Ponto. Pode vir qualquer coisa, eu preciso descansar. Senão, assim, o que vai acontecer? Deus o livre, acontece um infarto, um AVC, uma coisa, e realmente essas coisas acontecem quanto mais estresse tem. Entendeu? Então, realmente, eu acho que tem que pensar em si também, melhorar, se ajudar. Quando tiver muito estressado, desacelerar e tentar melhorar em relação a isso mesmo. Entendi, é interessante. Mas assim, então, Igor, vai muito além, né, do que só fazer uma dieta e pensar em emagrecer, né? Vai muito além. E além dessa via de mão dupla, tem ainda sei lá, eu posso tirar, não sei, um terceiro fator, que é essa questão de estresse, que pode... ou outros fatores também que independem do paciente, como questão de ansiedade, ou até outras coisas, né? Então, a gente tá vendo aqui, né, Igor, a gente tá aprendendo que é uma coisa muito mais complexo, né? Complexo, é bem complexo, né? E assim, a gente tá falando assim, de um ponto alto do cortisol, né? Mas assim, isso vai de pessoa para pessoa, certo? Sim, sim. A questão do emagrecimento, como é que é lidado nessa questão? Assim, lógico, a gente já sabe que tem que desacelerar. A questão de... Aí eu vou entrar um pouco mais na sua área de medicina, assim, medicamentos utilizados, calmantes, algumas situações, eu não sei. Assim, no caso psiquiátricos, talvez. Sim, porque assim, não é só... vou desacelerar. Esse que é o ponto que ele tá querendo colocar. Eu falei, eu não consigo, porque o dia a dia não deixa. Mas então, o que a gente consegue para auxiliar esse processo? Exatamente, como a gente estava comentando, a gente faz um multidisciplinar, né? Então, psicólogo. A gente vai tentar entrar com psicólogo. Não tem jeito, né? Não tem porque assim, a nova geração tá aí, né? Então, todo mundo tem os seus altos e baixos. Precisa realmente, o pessoal ainda julga.
gente julga quem é ansioso, quem é depressivo, isso é uma doença, gente, pelo amor de Deus. Não é falta de Deus no coração, não é frescura, isso é uma doença, realmente, precisa ser tratado. E assim, eu bato muito nessa tecla, o pessoal ainda pega resistência, resiste, que não quero, porque isso aí é coisa de doido. Não é, gente, não é coisa de doido, isso aí é uma doença. E precisa ser tratado, e se você não se ajudar, você vai decair, e cada vez vai ser pior essa decadência. Então, sempre quando eu falo, gente, precisa, tá se sentindo depressivo, tá fazendo coisa, tá comendo muito por causa da síndrome de beliscar, de ansiedade, come pra caramba, chora, enfim. Vamos tentar procurar um psicólogo, vamos ver se ele consegue te ajudar, psiquiatra, tem medicações pra isso. E isso aí não é vergonhoso pra ninguém. Não. E a pessoa precisa mesmo procurar tratamento, né? Até porque cada pessoa é uma pessoa. E aqui, eu entro até em outro ponto, Igor, questão de individualidade biológica, né? Cada pessoa ser uma pessoa. Isso gera, muitas vezes, frustração quando a gente fala de pessoas, né? No coletivo, coletivamente falando. Eu falo de frustração porque, assim, eu percebo que tem pessoas que têm mais dificuldade para emagrecer do que outras pessoas, né? Então, muitas vezes a pessoa abandona um protocolo ou abandona um tratamento, vamos dizer assim, né? Um tratamento para obesidade. Muitas vezes tá fazendo tudo certo, não tá perdendo aquele peso ali na balança e olha para o lado e vê pessoas fazendo talvez um protocolo parecido. Ou até menos um pouco e tendo um resultado mais rápido. Exatamente. Assim, e assim, perdendo peso. Vamos falar de emagrecimento, né? E perdendo peso mais. E por que existe isso? Por que algumas pessoas têm mais facilidade que as outras? E eu não tô falando só de homens e mulheres, né? Que é notório, né? A questão de um homem ter uma facilidade maior. Mas assim, por que pessoas, até mesmo do mesmo gênero, ali, do mesmo sexo, elas têm mais dificuldades, outras têm menos dificuldades? A gente batendo ainda na tecla, né, da desregulação metabólica, o metabolismo da pessoa, sempre pensando também resistência à insulina, o cortisol, continua ainda pensando no fatores de ambientais, psicológicos, então assim, tudo é sempre individualizado, né, paciente a cada paciente, então a gente tem que ver como um paciente como um todo, e realmente, algumas pessoas emagrecem mais do que outras, mas o porquê que não tá emagrecendo? O que tá acontecendo? Você tá fazendo certinho mesmo? Porque o pessoal fala que tá... Não, a gente fala que... tô 100%. Tô 100%. Mas tá 100%, né? 100% chega final de semana, é aquele negócio, enfim. E a médica às vezes sabe que não tá 100%, né? Sabe? Enfim. Não, ela vê números, né? O número pode dizer pra ela. Então assim, a gente sempre vê o paciente como um todo, vê as queixas dele e vê realmente a desregulação metabólica, que é o fator vilão mesmo prejudicando o emagrecimento. Pegando esse gancho aí da questão do metabolismo, eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas como é que tem um dado assim que eu dizer, a média de você regular essa questão? Um mês, 2 meses, porque a gente tá num mundo que é imediatista. Eles que é pra ontem, né? Tipo assim, entrei tratamento, doutora, não tô vendo resultado. Na semana seguinte já quer resultado na balança. E na balança a gente já entendeu que não é a balança que mostra os resultados, ela é outras coisas que vão ter alguns resultados, e na balança às vezes fica a mesma coisa. Mas assim, quanto tempo assim a gente tem uma média para ter uma resposta com relação a regular o metabolismo? A gente consegue fazer, pedindo sempre os exames, né? Aí se vier alguma coisa alterada, a gente já entra com os injetáveis. Injetáveis, como é uma forma muito rápida, tanto o intramuscular quanto a soroterapia, que é endovenoso, a gente consegue fazer uma coisa rápida, então a absorção é mais rápida. A gente não precisa fazer algo via oral. Então, a gente entraria logo com isso, que daí, aí sim, a pessoa vai ver assim, rapidinho, consegue ver o resultado, logo de imediato. A gente faz em torno de 15 em 15 dias de soroterapia, intramuscular a gente faz em 10 em 10, e a pessoa na outra semana já manda uma mensagem, tá bom. Já melhorou. E assim, eu sou ainda, não tenho tanto conhecimento, né? Eu vou até entrar nesse assunto de novo, Igor, de soroterapia. Gosto assim, vamos trazer a polêmica pra cima. Não, sem polêmica. Mas você falou intramuscular, eu não sabia. Quais tipos de medicamentos são utilizados de maneira intramuscular e por quê? Assim, a diferença, né, que a gente fala assim, por que eu vou fazer? A diferença da soroterapia e dos injetáveis intramuscular que a gente consegue fazer, a soroterapia a gente consegue colocar muito mais injetáveis, muito mais ativos. Entendeu? Tá. A gente consegue colocar muito mais por causa do soro, da bolsa de soro de 500 ml, ou intramuscular não, a gente só consegue fazer bastante, tá?
5 ml em cada nádega. Então, Entendi. assim, é o máximo que a gente consegue fazer. Então, o que a gente consegue? Soroterapia, eu gosto bastante justamente por causa disso. Porque a gente consegue colocar muito mais ativos lá dentro do que só uma injeção no glúteo, entendeu? Aí, essa é a diferença. Mas, assim, pessoas que não têm muito disposição para ficar 1 hora lá na clínica para fazer a soroterapia, eu coloco o intramuscular. Mas, assim, deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, vamos dizer assim, para entender a imediatidade. Eu entendi o que você quer dizer. De forma imediata, né? A galera já quer esse recurso logo que entra para fazer o tratamento. Entender o imediatismo. O imediatismo. Tipo assim, ó, beleza, eu vou fazer e tal, tudinho que a senhora tá prescrevendo, mas vamos dizer assim, cadê o ponto ápice, assim, cadê aquela agulhinha, aquela coisinha assim para acelerar? Geralmente a galera já entra pedindo isso aí, porque... É porque assim, a galera já chega lá, eles já querem, tô cansado, indisposto. Pronto, é o que a chave que eu queria. Pra mim já entrar com ele já e falar assim, então tá, então eu vou solucionar seu problema. E aí eu já falo assim, vamos entrar com injetáveis, tem as 2 opções, se você não estiver disposto a ficar aqui, a gente consegue com intramuscular e você vai ver o resultado top. Entendi. É isso aí. É porque a galera não... quer, como falou, querem tudo pra ontem, né? E a galera já chega lá com um objetivo. A primeira coisa que eu pergunto pro meu paciente é o objetivo dele. Me conta qual é o seu objetivo que trouxe você aqui pra mim. Aí ele vai começar. Pronto, é aquilo que eu queria. Eu queria saber o que ele queria. O que eu posso ajudar ele. Então é isso que eu vou fazer. Entendi. E ainda falando assim de injetáveis e protocolo, vamos falar assim de protocolo de emagrecimento, né? Isso aí evoluiu bastante, né? Evoluiu e dentro dessa evolução surgiram também muitas modinhas, vamos dizer assim, né? Começou, não, tem que comer de 3 em 3 horas, depois mudou, não, agora é jejum intermitente, ficar 10 anos sem comer. Aí vem a questão da low carb, que deu um boom aí, né? Inclusive com influenciadores nutricionistas aqui no Brasil, famosos, que meio que pregavam a low carb. E aí hoje já tem a questão de outros influenciadores também com essa questão de low carb para atletas. Então, assim, ele evoluiu e mudou bastante esses protocolos de emagrecimento. E assim, eu pergunto, no dia de hoje, quais são os protocolos de emagrecimento assim, mais modernos, mais atuais no dia de hoje e os mais eficazes também? Sim, hoje assim, depois dessa evolução, né? Não sei se você me fez entender. Sim. Por causa que tudo é dieta, uma dieta doida aí, né? Isso. Enfim. Mas assim, o que a gente entra, assim, o que tem mais agora atual é o Mounjaro, né? O Mounjaro, que é a tizepatida, né? A substância do princípio ativo, né? Da tizepatida. E tem a semaglutida, que é o Ozempic, que agora todo mundo esqueceu do Ozempic. Agora só vê o Wegovy também, que é o mesmo, só mudou o nome, né? E aí agora, mas o que mais procuram, chegam também na clínica já pedindo, eu vim pelo Mounjaro. Eu vim só pelo Mounjaro. Não tem problema, a gente vai galera já quer o cerejo do bolo, né? Isso mesmo. O pessoal nem conversa, eu vim mesmo pelo Mounjaro. Eu quero. E assim, afinal, o que é, né? O que são esses hormônios, né? De GLP? Quais são eles, assim? Qual a diferença da liraglutida, da semaglutida e da tizepatida, no caso do Mounjaro? O que é que são? Para quem não conhece ainda, né? Qual a diferença dos três? Para que eles servem? Como eles atuam no corpo? E por que eles são tão eficazes no combate à obesidade? A liraglutida é a Saxena, né? Que aí a gente já caiu um pouquinho. Agora a gente ficou mais com a semaglutida e a tizepatida. Semaglutida são análogos do GLP-1. Tizepatida, que é o Mounjaro, ele é o GLP-1 com GIP. Então o Mounjaro é o nome comercial. O Mounjaro é o nome comercial, a tizepatida é o nome do princípio ativo. Certo. Ele é muito mais potente que a semaglutida, ele pega em 2 receptores, então, assim, é muito mais potente, a porcentagem de peso é muito maior que a semaglutida é em torno de 10, 15, a tizepatida já vai a 20, até 25%, né, abaixo consegue diminuir o peso corporal, né, então, assim, é o que tá no momento agora, que tá sendo, todo mundo tá usando agora, todo mundo, é exatamente esse aí mesmo, ó, a semaglutida, que é o Ozempic, e a tizepatida, que é o Mounjaro. E aí tá todo mundo agora, todo mundo querendo Mounjaro, todo mundo querendo Mounjaro. Mas e assim, chegou, agora tá revolucionando mesmo. E realmente ele tá substituindo a bariátrica, né? O pessoal verdade. tá fazendo mais... a clínica lá onde eu trabalho, a gente também tem a nossa gastro, né? Que ela faz cirurgias.
E ela comentou comigo, ela falou assim, Andressa, tem muita gente que tem medo de fazer a bariátrica. E o que acontece? E a gente vai começar a mandar o manjaro, porque o pessoal tá com medo, quer fazer uma redução, né? E aí fazer um manjaro para a pessoa se adaptar e assim, realmente ele tá substituindo, né? Então, óbvio que aqueles obesos que precisam de cirurgia, enfim, intervenção né? cirúrgica, né? Isso aí a gente não discute, mas esses pacientes, a gente entraria com o manjaro sem dúvida. Entendi. E como é que eles atuam no corpo humano, esses 3 medicamentos, e dando uma atenção maior pro manjaro? Como é que ele realmente... Por que as pessoas emagrecem quando tomam esses medicamentos? Por causa que acontece? Ele retarda o esvaziamento gástrico, desculpa. E aí, o que acontece? Sente mais saciedade, não sente fome. Então, ele reduz o apetite, né? Ele faz esse retardo do gástrico, que a gente consegue ficar mais saciado por um tempo mais longo. Então, assim, vai ajudando, a pessoa come menos, fica mais saciado e aí vai emagrecendo. Entendi. Mas como todo medicamento, efeitos colaterais, quais seriam? Eu já utilizei a liraglutida, né, o Saxenda. Tive muitos efeitos colaterais, assim, suportáveis, vamos dizer assim, náusea. Aí a questão do esvaziamento gástrico é uma coisa que também que me incomodava, né, quando eu utilizava esse medicamento. Mas assim, meio que você vai acostumando com isso, mas incomoda, né, os efeitos colaterais, E com quais seriam, no caso do manjaro, quais seriam os efeitos colaterais? Vamos tentar dividir. A semaglutida, ela tem muito mais efeitos colaterais que a tizepatida. A semaglutida tem náusea, vômito, tem constipação também. A tizepatida é quase 0 o efeito colateral dela. É bizarro. Bem interessante. Bem interessante. E realmente, assim, alguns estudos saindo agora e de uma paciente minha que reclamou pra mim, que foi a diarreia. Mas ela não se incomoda, ela prefere emagrecer do que ter. Ajuda até no processo, né? Eu também. Já tá tudo certo. Mas segundo estudos agora, saiu falando que o manjaro tem alguns casos tendo a diarreia como um efeito colateral. Mas, assim, em comparação semaglutida com tizepatida, o efeito, assim, muito melhor. Mas uma dúvida... Inclusive, tem efeitos colaterais também, né? É uma dúvida que eu tenho aqui com relação às medicações. Existe um período que ela tem o seu pico, né? O seu ápice de uso, né? Assim, de resultado rápido. Depois ela dá uma certa estabilizada. A questão beleza, estabilizou. Eu vou retirar a medicação, não é mais necessário, enfim. Como é que fica? O tratamento, ele também depende muito do paciente. Cara, você tem que se reeducar alimentarmente, falando, porque, tipo... Praticar atividade física. Praticar atividade física, porque assim, na condição... Bom, a gente já viveu esse efeito sanfona. Eu já usei o Ozempic em outra oportunidade, Saxenda também. Me ajudou, pesei 140 quilos. A gente quer resultado. E em alguns momentos eu cheguei a utilizar. Mas a questão da condição é que, tipo assim, tem um efeito sanfona, ele vai e volta. Então, ou seja, a pessoa tem que se reeducar dentro do processo para evitar ou minimizar esse retorno à obesidade, correto? Exatamente. Ele ajuda, né? Ele não vai fazer milagre. Você precisa se ajudar. Se você não se ajudar, vai ficar um pouco mais difícil mesmo. A gente, sempre quando eu penso assim, nunca esquecendo, obesidade é uma doença crônica, tá? Então, assim, a maioria das vezes a gente continua com a medicação por um tempo, doses baixas, mas continua. Se não se reeducar, pode voltar. Então, assim, tem que se ajudar. Tem que fazer uma dieta, tem que fazer atividade física, que é o que a gente fala, né? O padrão ouro, né? Tem que fazer atividade física, porque senão não vai ajudar. E sempre pensando, né? Obesidade, doença crônica, que pode ser que volte. Então, assim, se ajudando é o caminho. Entendi. Perfeito. E como toda doença, ela necessita de tratamento e muitas vezes acompanhamento, com medicamentos. E como é que como convencer um paciente disso, né? Porque... né, a informação hoje tem um fácil acesso à informação, também à desinformação, né, de muitas assim, pessoas que não são nem profissionais da área, formados, mas que influenciam outras pessoas através das redes sociais. E falam, não é doença não, isso é falta de vergonha na cara, é dieta, exercício, não tem mistério, não precisa de médico, precisa de nutricionista, não precisa de nada. Precisa de vergonha na cara, fazer dieta, fechar a boca e fazer uma atividade física. E a gente sabe que não é, né, como você falou, uma doença crônica. E como convencer um paciente dessa situação de que realmente ele é uma doença e precisa de tratamento?
A gente faz, principalmente, a gente vê o peso, né? Faz o MC, vê como é que tá o grau de obesidade. Faz a biopedância, né? Que é um exame que a gente usa muito para ver composição corporal, nível de gordura, massa magra. A gente consegue visualizar até hidratação, tá? De interesse celular. A gente consegue ver tudo isso. E sempre mostrando para o paciente, o percentual de gordura muito elevado corre riscos de infarto, riscos de AVC, outros riscos, e riscos gravíssimos para a saúde, né? Então, a gente sempre pensando nisso e sempre mostra para o paciente, olha, seu nível de percentual de gordura está muito elevado. Seu nível de gordura visceral, que é a pior gordura que tem, muito alta. E é a pior de tirar, né? E é pior de tirar também. Então, isso aí leva a muitos riscos, dislipidemia, falando como o pessoal, entupimento da carótida, imagina, isso aí dá um AVC, dá um infarto, enfim, Sim. Dá N coisas. Então, eu coloco isso para os pacientes, sempre mostro e falo mesmo o risco dele de acontecer isso, porque a gente às vezes fala, não, mas a dieta vai dar certo. Entendi. A pessoa não vai conseguir a dieta. Se não tem alguma outra ajuda, não vai adiantar. Até porque o que eu falo sempre, né, a dieta ela tem que ser consensual, né? O cara tem que querer fazer e mudar, e transformar a dieta em reeducação alimentar. Em reeducação alimentar, exatamente. Que é o que talvez seja o mais difícil, né? Então, tem algumas métricas, alguns índices que devem ser seguidos. Você falou MC... o MC é o percentual de gordura, principalmente, e também tem né? a questão não tão recente assim, mas a questão da relação cintura, acho que cintura quadril. Cintura quadril, né? Que é principalmente a gordura visceral, né? Isso, que a gente pensaria pensaria ali, né? Ela é um indicador de risco indicador de risco, também, né? sem dúvida. Sim. Idade, tudo, né? E assim, para a questão dos injetáveis para emagrecimento, voltado para os atletas, como é que existe, como é que é o processo? O que interfere, assim? Quais são os problemas, ou então... como é que eles afetam? Como é que eles afetam? Sempre pensando em atletas, o rendimento, né? Pode ser que afete, sim, o rendimento do atleta por causa da... O que acontece? A medicação, ela vai te privar de comer. Ela vai tirar a tua fome. E o que a gente precisa? A gente precisa de comida para ter energia. E aí a pessoa não come, a pessoa não tem energia, a pessoa não treina. E aí o que acontece? Vai piorando o rendimento. Então, sempre eu bato na tecla. Bater a proteína do dia. Sempre bater a proteína do dia. Justamente por isso, para não perder esse rendimento e fazer um bom treino e não prejudicar o seu treino. E eu sempre bato nessa tecla. Entendi, isso é interessante. O Igor trouxe mais, né, pro nosso nicho, dessa parte, como afeta quem treina. E eu tenho uma dúvida, eu sempre tive essa dúvida, na verdade, a questão de ingestão de alguns suplementos durante o treino, né, de suplementos intratreino ali durante o treino, principalmente para esporte de endurance, né, no esporte de longa duração, o carboidrato, que talvez seja o mais importante para fornecer energia. Você falou anteriormente aí, a questão retarda o esvaziamento gástrico, é isso? Ou seja, retarda a digestão, não é isso? Exato. A gente sabe quando a gente pratica esportes de endurance, seja corrida, natação ou até mesmo ciclismo, a gente precisa de carboidratos aí que tem uma absorção mais rápida ali para gerar energia ali de maneira mais rápida. E como esses injetáveis aí que você falou, esses análogos de LP, eles podem afetar essa absorção do que o atleta precisa durante o treino. Realmente vai afetar por causa do retardo do esvaziamento. E aí os atletas, quando fazem os atletas de corrida, principalmente, né? Que a gente pensa, né? São os que precisam fazer a ingestão de carboidrato de rápida absorção, vai ser prejudicado, infelizmente, por causa realmente do retardo, né? Desse retardo do esvaziamento gástrico. É por isso que é tão importante, Igor, ter um acompanhamento médico, né? Porque muitas vezes o atleta não vai saber o que fazer, vai estar achando que tem alguma coisa errada. Que não está performando legal, que não está rendendo, né? Isso, que está se sentindo fraco durante o treino e nada melhor do que um médico, né, profissional, né? Que possa estar orientando e balizando isso daí para tá reduzindo, né? Mas afinal, doutor, assim, eu falei de efeitos colaterais, né? E eu acho que eu tô voltando a esse assunto porque Pode voltar, eu já utilizei, né, esse medicamento, eu gostei bastante. Dá para tirar as dúvidas mesmo. E assim, mesmo me incomodei com os efeitos colaterais, né? E assim, como é que faz para amenizar esses efeitos colaterais, né, desses injetáveis em quem pratica esporte como nós, assim, esporte endurance? Como é que faria para amenizar esses efeitos colaterais? A gente pensando nos efeitos colaterais em relação a isso, a performance, a gente pensaria
justamente nos injetáveis para melhorar, colocando aminoácidos, vitaminas, vitamina B12, que também ajuda bastante, tá? Vitamina B também, que melhora ainda a energia. Então, realmente, para não prejudicar o rendimento no treino desses atletas, a gente colocaria esses injetáveis justamente para ajudar, tanto soroterapia quanto intramuscular. Ah, entendi. Então é mais complexo do que eu imaginava, porque realmente não é só tomar um medicamento, não é só tomar, meu diário tá na moda, vou tomar e vai emagrecer. Mas como gera alguns efeitos colaterais, precisa talvez de outros tratamentos da medicina, né, que a medicina vem oferecer, para a gente poder ter um menor impacto desses efeitos colaterais, né? E continuar tendo os ganhos, né, dentro do esporte, ter também os ganhos na sua vida normal, né? Então, regular a questão do metabolismo em si. Porque, como ela falou, né, se a gente não consegue fazer o uso normal do que a gente está acostumado nos treinos e provas, é bom a gente procurar uns tratamentos mais completos, né? Porque a gente deixa a desejar. A gente resolve um problema, tá legal, ótimo, mas a gente não sabe o que está acontecendo por trás do resto. Exatamente. Né? É verdade. Assim, doutora, a gente conseguiu divulgar aí nas nossas redes sociais a questão de que nós estaremos recebendo uma nutróloga aqui, e a gente solicitou perguntas do público, né? E eu acho que a pergunta campeã, estava até falando isso com o Igor, foi a questão efeito sanfona. Você poderia falar um pouco pra gente o que é, primeiro, e como lidar com isso? Porque essa aí a gente escolheu porque foi a pergunta mais recorrente. Mais recorrente, exatamente, essa realmente, palavra. O efeito sanfona todo mundo, se não fazer um tratamento certinho, se não fazer um acompanhamento, pode ser que volte mesmo, tá? Mas nunca esquecendo da obesidade, doença crônica, que eu sempre bato nessa tecla, sempre tem que se reeducar. A reeducação alimentar é fundamental. Se você não se ajudar, se você não fizer uma atividade física, se você não fizer uma alimentação regrada, realmente pode ser que volte. E assim, a medicação, ela é muito boa, ela vai te ajudar, né, óbvio, vai conseguir atingir seu peso lá legal, mas assim, se você não se reeducar, não vai adiantar, você vai ter que, aí o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo, vai engordar de novo, aí tu vai lá desesperado na clínica de novo, vai querer tomar a medicação, acabou, cheguei no meu peso, tchau, não preciso mais, vou embora. O que acontece? Volta de novo, desespero, enfim, e aí começa esse ciclo. E não adianta, gente, tem que se educar, tem que ter disciplina, não quero. Tem que ir, mano. Você é adulto, você não é criança, não. Ninguém é criança. Criança que faz o que quer, né? Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Então... Mas assim, a gente, falando no tratamento, voltando eu vou me usar, né? Como é que a senhora falou mesmo daquele de ficar pegando toda hora alguma coisa? Beliscar. O síndrome de beliscar. Pronto, eu acredito que eu tenho isso. Mas a questão é, tipo assim, como a pessoa entra na questão da dieta, da reeducação alimentar, é restrito esse tipo de alimentação, de ela ir beliscando algumas coisinhas assim, ou tipo assim, não, corta total, ou então não, é permissível, não, isso, é consulta grátis, né, Igor? Calma. Bora lá, gente, na clínica. Tá aí, ó, tá vendo? Não, porque eu quero saber se eu tô fazendo tudo errado. Se realmente... Não, é o que eu sempre falo, uma coisa, não adianta você pegar e querer tirar tudo. Isso não é, assim, tudo bem, tem pessoas que fazem isso mesmo, mas consegue ser radicais assim. Eu não consigo ser esse radical, porque eu não consigo, não comigo. Eu sempre me coloco no lugar do outro. Você vai conseguir? Isso é legal, né, Dudu? Isso é legal. Você vai conseguir? Eu não vou conseguir. A mesma coisa você tem que tirar totalmente seu chocolate. Eu sou viciada em chocolate, gente. Olha não aí, tem como. Eu nem que come uma barrinha, tipo, meio amargo, zero açúcar. Eu não consigo. Então, por que você vai fazer isso com o seu paciente? Não tem como. Eu sempre digo, porque eu como 3 pães de manhã. Primeira semana, coloca 2,5. Segunda semana, 2. Na terceira, um pão. É progressivo, né? Pronto. Você vai se reeducando o seu paciente. Você não adianta falar assim, olha, você não pode mais comer pão nunca mais. Pessoal, tchau, não quero mais, obrigada. Não quero, né? É por isso que eu falo que tem que ser consensual, cara. Se não for consensual, o cara não faz. Não adianta você falar isso. É que nem diabético, falar pro diabético, para de comer doce. Ele vai comer escondido. Então, assim, óbvio que diabético precisa, né? Tem que diminuir, tem que parar de comer doce. Mas, assim, não adianta você falar isso pra ele.
Você vai entrar com a medicação de diabetes, já pensando em outra coisa já. Vai entrar na medicação de diabetes, mas você vai tentar reeducar isso nele. Tentar tirar, colocar um chocolatezinho zero, um sem açúcar, enfim. E assim a gente vai reeducando. Entendi. Para evitar o efeito sanfona, para evitar o uso excessivo de medicamento. Eu né? sei que tá falando pra mim. Né? Não, mas eu tô limpo, tô limpo. Então, assim, você... É verdade, tá vendo? O cara tá até rindo já. Não, acontece. Acontece, né? Precisa saber. Eu tenho uma dúvida em relação a esses injetáveis ainda, né? Que eu acho que é o assunto do momento Com agora, certeza, né? Principalmente depois da chegada do Mounjaro. Mounjaro. Eles passaram um tempo sendo utilizados, vamos dizer assim, off-label, né? Para o tratamento da obesidade, sim, né? Ainda então, a semaglutida e a liraglutida, né? O Saxenda e o Ozempic. Como é que tá hoje? Isso daí já é um tratamento para obesidade de fato e de direito, ou ainda é utilizado ainda para tratamento assim, oficialmente para diabetes tipo 2 e off-label para emagrecimento, ou se já mudou isso daí? A tizepatida, a gente já entra como uma medicação para obesidade mesmo. A semaglutida, se vocês forem procurar até em farmácias, a gente quase nem acha mais o Ozempic. O Ozempic ficou para os diabéticos tipo 2, tá? E aí entrou o Wegovy agora, que é o mesmo Ozempic, a mesma coisa, semaglutida igual, só que a gente colocou como o Wegovy como medicação para obesidade. Aí a gente consegue ter a Wegovy agora também, a gente consegue fazer de 1.7, 1.7, 2.4. Então, assim, a gente consegue também melhorar também a concentração. Aí a gente consegue essa diferença. Agora o Ozempic ficou mais para o pessoal da diabetes tipo 2 e o Wegovy mais para obesidade. Mas assim, tipo, muito tempo ficou entrando como off-label mesmo. Entendi. Medicação para diabéticos que ajudou no emagrecimento dos pacientes. Entendi. E com essa evolução, existe algum projeto, alguma previsão desse medicamento ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde? Segundo eu vi alguns estudos dizendo que o semaglutida ia entrar, né, no processo. Legal. Porque isso é importante, né? Até pela economia de diversas outras questões de saúde. Não, e até mesmo quem não tem acesso, né? Então, assim, também a questão que não tem acesso. Porque antigamente, eu não posso estar enganado, hoje em dia a senhora me corrige, mas antigamente era muito mais restrito esse mercado, assim, a conseguir esse valor também, né? Valor era muito alto. E hoje em dia não, hoje em dia você já encontra em mais, tinha farmácias que não vendiam, então assim, era bem... Tem questão de patente também, né, que provavelmente vai evoluir para essa quebra e, não sei, talvez fique mais barato, né? Tá agora, o Mounjaro vai chegar no Brasil, né? Oficialmente? Oficialmente, vai chegar no Brasil em junho, se eu não me engano. Acho que é começo de junho que vai chegar. Mas aí já estamos vendo outra medicação que tá chegando também, né? Retradutida vai chegar aí também, que vai pegar em 3 receptores agora, GLP-1. Vai ser melhor do que o... Vai ser melhor ainda, a porcentagem vai ser muito maior ainda da tizepatida, que é o Mounjaro. Que legal. Só que ainda não chegou, ainda Qual é o nome, estudos. doutor? Desculpa. Retradutida. Isso. Tá chegando aí, é mais uma medicação nova que vai melhorar ainda mais o processo de emagrecimento. Então a gente tá vendo uma luz no fim do túnel aí, realmente, por um tratamento, assim, vamos dizer, a longo prazo da obesidade. Eu fico feliz em ver isso daí. Doutora, o Igor, ele falou uma coisa que me chamou a atenção aqui durante a nossa conversa, a questão de olhar o peso na balança e ver que emagreceu, se não emagreceu. E aqui a gente entra numa questão que a gente fala sobre perda de peso, que é o que o Igor falou, de número na balança, e emagrecimento. Qual seria a diferença de perda? Eu perdi peso ou emagreci? Qual a diferença dos dois, de perder peso e, de fato, emagrecer? O Igor ele trouxe essa questão, eu fiquei com isso na cabeça, eu queria tirar essa dúvida. Todo mundo chega assim, que, porque eu não perdi nada de peso na balança. Mas a pessoa, é que a gente, não julgando, né, porque eu também era assim, não emagreci nada na balança, nada. Mas, cara, pensa bem, você tá malhando. Isso aí pode ser massa magra. Você tá só trocando essa gordura pela massa magra e seu peso não diminuiu. Mas você tá mais definido. A sua calça, aquela calça que não entrava, está entrando. Seu braço tá mais fino. E aí? Então, você tá diminuindo. Só você não tá vendo na balança. E você tá colocando isso... Então, você está emagrecendo. Você está emagrecendo. E você não tá vendo isso como... Porque você coloca a balança como, meu Deus, emagreci 5 quilos na balança. Mas não adianta. O que adianta ficar flácida? Entendi. Então, assim, é aquela definição. Você troca percentual de gordura por massa magra. Massa magra, né? Então, assim, sem dúvida. o peso é irrelevante nesse sentido. Exatamente.
Interessante mesmo, né? Eu demorei muito para entender isso. Mas é difícil mesmo, porque o pessoal pensa muito na balança. Sim. Mas se você for tirar uma foto da pessoa, quando ela tá gordinha, tá? E aí ela vai treinando, tomando medicação, treinando, e aí o peso dela ficou igual. Mas se você pegar uma foto dela do antes e de agora, você vai ver a diferença. Outra pessoa, né? O abdômen, o braço, e a perna. Emagreceu, né? E a pessoa, mas o meu peso não diminuiu. Eu falei, mas olha só a foto. É só você comparar. Legal, bem interessante mesmo. E você falou uma coisa também, em questão, quando a gente estava falando de efeitos colaterais desses injetáveis, falou sobre constipação e a questão também da diarreia, né? E a gente entra numa coisa que, inclusive, ou entrou na moda essa questão dessa questão intestinal, né? Que pode influenciar em várias coisas. Sim. E quais seriam as estratégias que a gente poderia utilizar, estratégias alimentares, para a gente promover aí uma boa saúde intestinal aí? Você podia passar, porque tem, assim, eu conheço muita gente que tem esse problema, né? Principalmente a constipação, né? E quais estratégias alimentares elas podem ser utilizadas aí para promover uma boa saúde intestinal? Assim, o que a gente sempre fala, vamos tentar fazer o teste genético, tanto da microbiota intestinal, de glúten, lactose, enfim. A gente tem exames agora, que eu fui agora para um congresso de nutrologia em São Paulo, e aí tem um exame genético, a gente consegue ver até o desempenho da pessoa. Olha, é mesmo, né? Assim, loucura, né? A gente consegue ver tudo, genético, a gente consegue ver rendimento, a gente consegue ver o que a pessoa consegue fazer mais, o corpo dela é mais adapto à corrida, à natação, à musculação. Legal, então, assim, tem exame para isso, mesmo. Então é muito interessante. Em relação à microbiota, sim, também temos exames para ver isso, o seu intestino, ele é mais propício para aquilo, para não, para ter mais distensão. Tem muitas isso, a gente consegue ver isso no exame. Mas sendo assim, se não, não quero fazer exame. Tudo bem, óbvio que o nosso padrão é sempre fazer exame. A gente entrar com probióticos, né? Principalmente na semaglutida, que dá constipação, a gente sempre entrar com probióticos para ajudar, principalmente a digestão. Então, bem interessante mesmo, que é uma coisa que muitas vezes não é observada, né? Por isso que assim, a importância da nutrologia, que ela realmente é um protocolo mais complexo, né? Complexo e completo, né? E completo também. E assim, doutor, assim, você falou também a questão de, chega no final de semana, come tudo, mas assim, eu vejo isso como uma naturalidade, assim, do ser humano, às vezes, né, tem um evento social, tem essa parte social também, tem eventos que a pessoa participa, aniversários, ou algum evento de trabalho, alguma coisa nesse sentido. E acaba, vamos dizer assim, né, como diz o linguajar, fugindo um pouco e metendo o pé na jaca, né, no final de semana. Sim. Como seria esse retorno dessa pessoa, assim, pra dieta? Pronto, meti o pé na jaca, que muitas vezes, eu inclusive, falo, cara, já meti o pé na jaca, já estraguei tudo, agora eu tô mais nem aí. O pessoal como tem voltar isso, né? pra essa reeducação? Tem alguma dica que poderia dar? Não pire. Não pira. Não pira, vai dar tudo certo. Meteu o pé na jaca no final de semana? Segunda-feira, normal, vamos voltar. Treino, dieta, tudo direitinho. Não vou fazer, meti o pé na jaca e ficar 24 horas sem comer. Esse era o ponto que eu ia tocar. Esse era o ponto. Aí, falou de ti aí. Esse era o ponto. Vou ficar 3 dias sem comer. Vou falar, tá? O Igor fala logo assim, não, normal. Ficar 3 dias sem comer em jejum aqui, normal. Gente, não, calma. Ei, gente, galera, calma. Igor é assim mesmo, né? Não, porque assim, 72 horas. Vamos ser sinceros, assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que fazem isso que, de fato, que o Afonso tá falando, ele simplesmente, não, larguei, já fiz errado e pronto, acabou. E tem outros que falam assim, não, vou fazer a lei da compensação. Eu sou esse. Eu meti o pé na jaca, então vou deixar de comer isso e aquilo, porque 3 dias. Então, assim, o cara tem que, como você falou, tem que ir bem tranquilo. Assim, não pira, cara. Tipo assim, volta ao seu treino, volta à sua semana, dietinha, normal. E às vezes, assim, você come bastante, mas às vezes também é muita retenção, né? Então, assim, beber água. Prazer eu. Tem que beber água. Nunca esqueça disso, beber aguinha, tá? Pra melhorar também. E assim, não pirar. Volta à sua atividade normal, sua dietinha durante a semana e vida que segue. Tá vendo? É a vida que segue, mano. Não dá pra também pirar, ficar aí 3 dias sem comer. Então, assim, claro, mantendo esse assunto da nutrologia, né, de emagrecimento, não fugindo um pouco de assunto, mas eu queria entrar num outro nicho, vamos dizer assim. A gente tem visto algumas coisas recentes sobre o tema agora na televisão e nas redes sociais também, né? Questão de lipedema, né? O que é que eu queria falar sobre isso? Porque tem umas atletas nossas, né, Igor, que reclamam desse problema, né, do lipedema e
falam, inclusive, a questão de isso atrapalhar também o rendimento na parte do esporte. O que você poderia falar sobre isso? Sim, o lipedema agora está sendo o mais comentado, e a Yasmin Brunet, né, que saiu agora no Fantástico, acho que foi umas 3 semanas atrás, né, e aí dizendo do lipedema, realmente é uma doença progressiva, uma doença crônica, tá? O que seria o lipedema? É o excesso de gordura desproporcional, principalmente em membros inferiores, coxa, né, e panturrilha, um pouquinho ali do joelho também, né? Também em alguns casos, um pouco mais raro, em braço, mas sempre persistindo nessa desproporção de gordura. E o que acontece? Muitas mulheres ficam com vergonha disso e não querem treinar, não querem colocar short, não querem mostrar. E aí acontece de terem um lipedema e nem saberem o que é. Então, realmente, quando tá com muita gordura desproporcional, muito edema, a pele, em algumas fases do lipedema, a pele fica um pouquinho mais áspera, um pouquinho mais... quando vai tocar nela, fica tipo casca de laranja. Então, a gente começa um diagnóstico mais de progressivo, né, do lipedema. E aí, a gente lá na clínica, eu consigo fazer tratamento para isso. São 5 semanas de tratamento. Como é o tratamento, né? Como tratar, né? A gente trata com também dieta anti-inflamatória. O que acontece? Essas gorduras desproporcionais é tudo inflamação. Então, o seu organismo está inflamado. Então, a gente precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, fazer um detox. A gente entra com injetáveis para melhorar principalmente a inflamação, o anti-inflamatório, o antioxidante. Na última semana, e não menos importante, a gente faz umas aplicações nas áreas com alguns ativos para melhorar o aspecto da pele também, porque reclama muito, é muito confundido com celulite também, então fica aquela gordura feia, aquela gordura mais com furinho, a gente consegue melhorar isso na última semana de tratamento. E assim, realmente as mulheres vêm no consultório, reclamam muito disso, não querem colocar short, não querem ir na academia, ou só usam leg na academia. E a questão também de braço, né? Também muitas de braço também. Então, assim, a gente consegue ajudar muito essas mulheres. E assim, o pessoal não sabe muito o que é exatamente. Aí tem vários estágios, né? A gente consegue perceber, olha o estágio ali de casca de laranja que eu falo. Estágio 3. Seria o 3? O estágio 3. Seria esse aspecto esse aqui. Aí. O aspecto, olha só como é o joelho dela. Olha o joelho. Tá. O demasiado. Fica bem... Olha aqui como fica marcado a meia que ela usa. Ó. Então, tem muita retenção de líquido. Então, a gente sempre indica também sempre fazer drenagem linfática também, né? Para melhorar esse aspecto, né? E assim, realmente é o que mais tá... Todo mundo agora tá com lipedema, todo mundo fazendo... agora que o pessoal tá... Já existia, óbvio, né? Mas assim, agora, com a Yasmin Brunet que veio, sim, tá todo mundo agora achando que tem lipedema também, né? Não, mas aí tudo é tratável, né? Sim, assim, sem dúvida. Então, assim, porque eu acho que, falando como leigo, né, você olhando, geralmente as mulheres vão buscar uma lipo, alguma situação dessa para poder tirar isso. E na realidade não, é tratável, né? Tratável. A gente tem tratamento com lipo, tem uma famosa, que eu não lembro quem, que foi uma blogueira, que fez a lipo, por causa do lipedema, mas o dela era, tipo assim, grau 4, 5, sabe? Entendi. Então, assim, tava bem, bem ruim mesmo. E assim, mas a gente consegue fazer o tratamento justamente com os injetáveis, que assim, não é tão invasivo, né? Como uma lipo, né? Que vai ter que fazer anestesia e tudinho. E assim, a gente consegue tratar lá na clínica. Entendi. Essa questão do lipedema é um tema, assim, que gera muita curiosidade nas mulheres, né? Veio à tona agora e acho que foi bem esclarecedor aqui, né? Sim, foi, mas assim, doutora, assim, para as mulheres que estão nos assistindo, onde é que elas podem procurar esse tratamento? Com quem elas falam? Por favor, dê as informações para que elas possam chegar até você para esse tratamento. Então, gente, só procurar lá no Instagram, Andressa Dalcin, tá? Inclusive, tá aparecendo olha aqui aí, embaixo, aqui chique. é só seguir, já tá. Arrasou. Gente, só seguir no meu Instagram, vocês podem mandar mensagem tanto no direct lá, pode apertar no linkzinho que vai direto pra clínica, minha clínica fica no The Office, tá? No 7º andar, 706, então pode ficar à vontade, pode mandar mensagem, pode marcar sua consulta, estarei lá pra lhe aguardando ansiosamente. Poxa, legal, a clínica tem, ela é multidisciplinar, a clínica, ou era só a parte de neurologia? Não, a clínica a gente tem lá médicos, tanto cardiologista, temos nefro também, temos digestivo também. Então, se precisar, algum encaminhamento, já tá, alguns já tem lá, né? Tem anestesista, tem tudo lá. Então, fazemos até endoscopia lá também. Então, bem completa a clínica, né?
Sim, Legal sim. mesmo. Bom, doutora, caminhando aqui para o final, a gente queria agradecer, né? Foi muito esclarecedor, né, Afonso? Muito bem, foi Acho uma que verdadeira aula, né? tirou várias dúvidas nossas aqui e a gente agradece a sua participação, né? E Afonso, faça as honras. Poxa, doutor, olha aqui, ó. É um presente, né, que a gente dá para todos os nossos convidados, né? Mas antes de entregar, eu queria que você falasse as suas considerações finais aí sobre se quer alguma coisa para falar. Acho que já deu o recado principal, já deu, né? Como procurar, mas se tiver alguma outra coisa, não, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Estou muito grata. Espero que você tenha gostado. Com certeza, foi como eu falei, foi uma verdadeira aula pra gente e com certeza pra quem tá assistindo. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Muito obrigada mesmo, de coração. Quem quiser me seguir no Instagram, procurar, só entrar lá comigo. Inclusive, tá aparecendo aqui no link aqui embaixo. Perfeito, é só então, aqui. Gente. Tá bom? Muito obrigada. E segue o nosso presente aí que a gente sempre dá. Viu? Rosinha já pra combinar. Olha aí, já combinar, né? Tá certo. E ficou ótimo, né? Isso aí. Então, assim, mais uma vez, repetindo, né, o que o Igor falou, a gente agradece muito. Obrigada, foi gente. Um tempo muito valioso, de muito aprendizado. E a gente espera também, quem sabe, né, Igor, ver outros assuntos que vão fazer com certeza, vou estar sempre disposta, sempre só mandar. A gente agradece muito mesmo. Tá bom? Bom, pessoal, esse é mais um Zona 2 Cast entregue pra vocês. Valeu! Tchau!